Conhece a crise dos 3 anos? Pois é, meus queridos, ela existe. E eu tô aqui para não só alertar vocês sobre essa crise, mas também para mostrar como vocês podem sair. Às vezes você está vivendo uma crise dos 3 anos já faz alguns anos e nem sabe, né? Ou quer sair dessa crise e não consegue. Então esse vídeo aqui é para alertar vocês e também mostrar como vai sair disso, tá bom? Bom, eu e a Beca, nós estamos fazendo uma série de 5 vídeos agora de especial do Dia dos Namorados, contando como eu e ela construímos um projeto de vida dois juntos desde o início, desde o namoro até o nosso futuro, inclusive, né? Então, nós estamos fazendo. Esse aqui é o 4º episódio. Então, todo episódio a gente conta um pouquinho sobre a nossa história desde o início. O primeiro episódio foi sobre a época dos nossos. Quando a gente começou a namorar, nosso primeiro papo sobre dinheiro. O segundo episódio foi quando a gente escolheu morar junto. O terceiro foi sobre casamento. E esse daqui é sobre a crise dos 3 anos. Por que nós vamos falar sobre a crise dos 3 anos? Porque é algo que acontece com frequência e não só é por volta dos 3 anos ali, né, até um pouco mais às vezes. Por quê, meu povo? Porque no início do casamento acontecem muitas realizações de projetos ali no início, né? No início de morar junto. Então, nesses 3 anos já aconteceu muitas coisas. Já realizou já projetos como o casamento em si, a festa, o morar junto, né, os gastos da mobília da casa. Já tiveram muitas conquistas e pode trazer uma sensação de rotina, né, nesses 3 anos. Uma estagnação, né, e principalmente quando o casal ainda sente que não houve nenhuma evolução durante esses 3 anos. Né? Ah, aconteceu um monte de coisa, porque é normal, acontece um boom de mudança quando há essa movimentação de sair da casa dos pais, né, e morar junto. Né? Porque tem muitas coisas, festas, muitas realizações. Mas depois, daí pra frente, pode ser que tenha essa sensação de estagnação, de rotina. Aí pode vir a crise dos 3 anos. Tá? E principalmente quando o casal não sente que está tendo essa evolução, né, na vida do casal durante esses 3 anos. Aí começa a direcionar os gastos com besteira, né? Começa a acontecer os gastos com besteira para suprir essa necessidade de evolução. Quer sentir algum prazer, né? Não estou tendo uma evolução, não estou sentindo que eu estou evoluindo, então eu vou acabar gastando com besteira, direcionando coisas que não que sejam supérfluas, mas para trazer essa sensação que está evoluindo de alguma forma, que está causando alguma mudança. Porque a gente precisa de ter recompensas durante a vida. Se a gente não tiver nenhuma recompensa, é chato essa vida. Então a gente acaba direcionando esses gastos. Às vezes você está gastando com besteira, ou o mozão está gastando com besteira aí, porque você está vivendo essa crise aí, porque não está sentindo essa evolução na vida. E hoje eu vou mostrar como é que acontece essa mudança, tá? E além disso, né, além de tudo isso, a partir desses 3 anos, ou um pouquinho antes mesmo, começa também a acontecer aquela desorganização silenciosa. Aqui em casa aconteceu isso, e vem acontecendo às vezes também, porque a gente já tá junto, já morando junto já faz 4 anos. Por quê, meu povo? Porque o que é essa desorganização silenciosa? É que as coisas começam a necessitar por manutenção, começa a quebrar, porque, sei lá, porque quer quebrar. Né? Por exemplo, aqui em casa, infiltração no teto do banheiro. Aconteceu isso. Aliás, foi no nosso quarto também, porque tava com problema no andar de cima, né? No banheiro do vizinho, e o nosso banheiro do vizinho bate ali com a parede, né, do nosso quarto. Aí teve infiltração, aí teve que pintar, teve que reformar, até encontrar, teve que investigar de onde que era, tudo isso, né? Então é uma dor de cabeça. Então aconteceu isso, esse problema. A televisão daqui de casa quebrou, pum, deu problema no lote que a gente comprou, aí acabou quebrando. Consertou, a empresa veio aqui, consertou, mas quebrou de novo e não estava mais na garantia, não sei o que. Enfim, quebrou, tivemos que comprar outra. E isso acontece. Não só com isso, pode ser que o sofá, a mesa, vai acontecer, meu povo. Então, a partir dos 3 anos começa a acontecer essas manutençõezinhas, porque as coisas vão pedindo socorro, né? Vão pedindo, ai, tá quebrando aqui, tá infiltrando ali. No começo, você já fez muitas coisas, tudo é novo. Mas a partir dos 3 anos começa a ter aquilo que você achou que não fosse quebrar, que é a minha televisão, né? Até troquei de marca, fiquei puto da vida. Nossa, aí eu comprei uma televisão nova, já troquei de marca para não ter esse problema. Ou pode ser que aconteça esse problema. Então a gente precisa disso. E qual que é o real problema? O real problema, na verdade, não é a televisão, não é a infiltração, não é nada disso. O problema é porque vocês não têm hoje uma visão em comum.
né? Você acaba perdendo essa visão compartilhada de vocês, por quê? A visão comum de vocês antes, o que que era? Era o casamento, era morar junto. Aí depois aconteceu, agora pode ser que seja ter filhos, né? Mas fica se baseando só no filhos, né? Porque você está criando agora um plano de carreira, que é algo independente, né? Se vocês não empreendem junto que nem eu e a Beca, né? Eu e a Beca nós empreendemos junto, então a gente tem um projeto ali junto em comum também na carreira. Mas se você não tem trabalho junto com a sua esposa, ou com o seu mozão, com o seu marido, você acaba não tendo essa visão compartilhada também, menos ainda. Então, o que que é importante? Vocês terem essa visão em comum. E também falta preparo financeiro e emocional para lidar com essas coisas que vão acontecer, essas manutenções que vão acontecer. Porque vai quebrar as coisas quebram, não adianta. Então falta muito desse preparo financeiro, falta essa visão em comum entre o casal, que geralmente tem isso quando nós namoramos, só que depois a gente acaba perdendo. Por quê? Porque a gente convive tanto com o mozão que acha que não precisa de renovar essa visão, né, esse futuro juntos. E é muito importante a gente alimentar isso na gente. Porque tem essa visão em comum, parece que falta propósito para vocês continuarem se movimentando em direção a algo que vocês querem. Porque, como eu já falei nos outros vídeos, a gente acaba perdendo um pouco quando nós casamos, né? Tem muito do nós, né? A gente acaba criando muitos objetivos em comum ali, nosso casamento, nossa casa, né? E esquece um pouco do eu. É natural, né? Então existem algumas estratégias financeiras que você pode usar. Aqui em casa nós temos a mesada, inclusive, que é uma quantia onde a gente faz questão de gastar comigo mesmo e com a Beca, né, individualmente, para conseguir manter essa individualidade, né? Mas precisa ter o eu, né, o meu e o seu, na Beca, no caso eu e a Beca, gastamos com as coisas individuais, mas também precisa cultivar o nós. E o que acontece? Quando nós casamos e vamos morar junto, como nós estamos convivendo o tempo todo ali, é que acaba querendo ter os nossos momentos individuais e acaba esquecendo de compartilhar as nossas vontades junto. Qual que é o nosso objetivo em comum? Né? Quais são os nossos projetos em comum? Para conseguir evoluir constantemente em direção a esse objetivo. Porque senão vai rolando essa desconexão e acontece aquilo que eu falei no começo. A gente acaba direcionando o nosso dinheiro para trazer prazer pra gente, porque a gente não vê uma evolução clara na vida do casal, na nossa vida. Se a gente fica sem essa visão de, poxa, eu não estou evoluindo, eu estou estagnado aqui, é natural que a gente vai colocar dinheiro aonde a gente vai ter um prazer imediato, gastando com coisinhas ali e não estão alinhada com os planos do casal. Por quê? Porque não tem plano, só tem vontades ali jogadas, mas não tem um plano concreto, tá? Eu até fiz um passo a passo aqui, um passo a passo, uma lista do que vocês podem fazer para evitar ou superar a crise dos 3 anos, né? Às vezes a pessoa está na crise dos 6 anos, mas eu fiz uma listinha aqui que eu vou passar para vocês, de como vocês podem sair disso daí, ou se vocês não aconteceu isso, se vocês estão pretendendo casar, aí vocês podem já se preparar para isso não acontecer. Aqui em casa, o problema foi justamente as coisas que começaram a parar de funcionar, né? Então até tem um item aqui da lista para vocês já se preparar para isso, tá? Porque realmente a gente acaba não se preocupando, porque no Vida Nova é tudo maravilhoso, tudo é muito novo, né? E você tá animado por conta das festas ali, então é um ânimo que, se você não cultivar, você perde. Então vamos lá, ó. Primeiro item da lista. Tenha sempre um projeto de vida 2. Por quê? Porque aí você precisa ter claro na cabeça de vocês para onde vocês vão direcionar o dinheiro de fato para ter uma vida melhor, cada vez melhor, tá? Criem novos projetos, criem novos planos para vocês. Se vocês querem sempre mudar o seu estilo de vida, né? Praticar um esporte novo, né? Ou sei lá, vocês querem viajar. Então, crie planos novos na vida de vocês. Não fica ali só limitado ao casamento e morar junto, porque eu sei que quais são os novos projetos, quais são os novos planos do casal, né? Vocês querem o quê? Vocês querem mudar de casa, né? É um novo plano, né? Ter filhos. Eu acho que é importante vocês criarem um projeto e compartilhar uma visão única ali. Claro que tem que pensar em vocês como indivíduo, mas é importante vocês compartilharem essa visão comum, tá? Então, criem novos planos para vocês, tá? E é importante vocês olharem sempre para esse futuro junto. Então,
revisite o plano. Revisite esse projeto de vida para vocês sempre olharem para o futuro de vocês juntos. Porque às vezes é o que falta para vocês ficarem mais conectados, tá? Não é para você se basear somente no futuro, a viver com base no futuro. Não, porque aí vai causar ansiedade e aí é ruim, não é essa a ideia. A ideia é vocês enxergarem o futuro juntos e um futuro evoluído, para sentir sempre esse avanço aos poucos, né, um degrau por degrau, e sentir que está evoluindo, e inclusive vai mudar, acontecer até mudanças de hábitos ali no dia a dia, porque aquele gastinho que você teria, que você costumava ter, você deixa de fazer aquele gasto, né, por conta de um objetivo maior. Porque, poxa, se eu parar de gastar aqui, eu vou guardar para tal coisa. Ou enfim, vocês têm tá tudo claro para vocês na cabeça de vocês, quando vocês criam um projeto de vida 2, quais serão os sacrifícios que vocês terão que fazer e o que vocês verão ganhar de recompensa fazendo esse sacrifício. E não é um sacrifício em si, na verdade vocês estão fazendo só uma troca porque agora vocês têm claro o que é prioridade para vocês. Então ter um projeto de vida 2 é muito importante para vocês saberem quais são os valores de cada um, criarem as próprias regras de como vocês vão lidar com o dinheiro daqui para frente. Então vocês precisam criar um projeto de vida 2. Esse é o primeiro passo, tá? Segundo passo, reunião de casal. Aqui no canal a gente sempre fala sobre isso, né? Reunião de casal é muito importante, inclusive para vocês sempre manter esse alinhamento, conversar com regularidade ali sobre dinheiro, sobre planos, sobre rotina, porque se perde, aquele projeto que foi criado não adianta nada. Então vocês precisam sempre rememorar, relembrar ali quais são os planos, quais são os objetivos, para mudar os hábitos, inclusive aquela mudança de hábito, se faz sentido esse hábito com os objetivos do futuro. E quando eu falo futuro, meu povo, eu não estou me referindo a um futuro longe ali, não, tá? Eu estou me referindo, tipo, a 5 anos, ou até menos, no ano seguinte, tá? O que vocês estão fazendo hoje, na rotina de vocês ali, diária? Tá promovendo alguma mudança nos próximos anos? Ah, não está? Então vocês precisam conversar sobre isso. O que a gente precisa fazer? Sei lá, guardar dinheiro todos os meses já é uma coisa. Mas por quê? Não adianta só guardar. Vocês precisam de um motivo. Se não tiverem um porquê de estar guardando dinheiro, não vai adiantar vocês guardarem dinheiro, porque não vai ser nada motivador. Vocês podem guardar dinheiro ali por 3 meses, mas se você não tiver um porquê, aí logo é abandonado. Vai cair naquela necessidade de um prazer imediato, porque vocês estão abrindo mão de alguma coisa, porque estão guardando dinheiro, estão deixando de gastar, né? Só que aí você não tem nenhuma satisfação ali, nenhum benefício. Bom, vou gastar, porque não estou sentindo nenhuma mudança com esse dinheiro guardado. Porque guardar dinheiro só por guardar é um porre, né? Então por isso que vocês precisam de um porquê, tá? E quando eu falo porquê, é um porquê de curto prazo também. Então vamos lá, aqui em casa, nós, por exemplo, o que a gente faz para sempre ser bem regradinho, disciplinado no nosso projeto? A gente criou meta suporte. O que é meta suporte? Aqui em casa, a gente gosta de viajar a cada 3 meses. Por quê? Porque é uma maneira de recompensar a gente por uma boa disciplina que nós estamos tendo. A gente guarda dinheiro todos os meses, né, para nossa reserva financeira e também para a nossa meta suporte. Por quê? Porque é ela que vai dar um suporte para a gente seguir no projeto de vida do casal. E qual que é o projeto de vida do casal? Bom, vou dar uma dica aqui para vocês, já que eu até falei em outros vídeos também, que você precisa apenas de 3 metas, tá? A meta FDP, que eu já vou explicar, a meta suporte e a reserva financeira. No início, vocês precisam disso. A meta FDP, chamamos de FDP porque é Fundo de Desenvolvimento Pessoal. É o que vai promover um crescimento ali na carreira de vocês e vai acarretar também uma evolução na renda de vocês, né? Então vocês precisam ter essa meta para conseguir evoluir ali sempre, né? E ganhar mais dinheiro. A meta suporte é a meta que vai dar suporte para esse projeto, para vocês guardarem, para vocês serem disciplinados, que eu já vou voltar nela. E tem a meta reserva financeira, que é o que vai proporcionar oportunidades, segurança, que é muito importante, né? E aí, meu povo, a meta suporte vai trazer recompensas para você, no sentido de, bom, a cada 3 meses eu vou viajar, se eu conseguir guardar dinheiro para as outras 2 metas. Entendeu? Então, se eu conseguir guardar dinheiro para as outras metas, eu vou fazer uma viagem
para me sentir recompensado. Porque quando a gente guarda e não usa o dinheiro, como de fato acontece com essas duas metas, a FDP e a reserva financeira, a gente está guardando, 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 e não está vendo nenhuma evolução ali de fato, então você vai acabar pegando aquele dinheiro e vai acabar gastando. Então a gente precisa de uma motivação para continuar guardando dinheiro. Aí vem o papel da meta suporte, entendeu? Então essa meta suporte, ela vai dar suporte para você conseguir colocar o seu projeto de vida 2 ali direitinho, tá? Senão você vai acabar abandonando. Então, e já é uma maneira, que eu até vou entrar agora no terceiro tópico da nossa lista, que é resgatar a conexão emocional, né? O que é esse resgatar a conexão emocional? Bom, vocês precisam viver experiências juntos. Porque o que acontece, que eu já falei nos nossos outros episódios aqui, que é o movimento natural do casal, quando a gente vai morar junto, a gente deixa de viver experiências porque na época de namoro, o custo de vida era mais barato, né? Então a gente conseguia fazer passeios e tal, e a gente abre mão desses passeios para conseguir viver junto, né? Então para quem está morando já, né, tá nessa situação de fazer corte de gastos com lazer, para conseguir pagar as contas, por exemplo, tem que enxugar os gastos como moradia, transporte. Esses são os problemas de fato. Por quê? Porque vocês estão vivendo uma vida sem prazer, sem lazer, por conta dessas despesas grandes. Então, quando você tem o lazer ali ainda cultivado, né, viver experiências, você consegue cultivar o relacionamento. Porque a vida não é só ficar em casa assistindo televisão, a vida não é só ficar pagando conta. E eu não quero que vocês culpem a relação de vocês porque vocês deixaram de viver experiências, tá? Então, esse terceiro tópico de resgatar a conexão emocional é vocês abrir espaço mais no orçamento para vocês, para o lazer. Porque normalmente numa crise financeira, a gente vai direto nos cortes do lazer. E não é o ideal. Não é o ideal. Né? O que está ocupando mais espaço no seu orçamento são os gastos com a moradia e o transporte. Então avalie se você consegue fazer algum reajuste nessas categorias antes mesmo de cortar algum lazer. Eu sei que são ajustes difíceis de fazer, né? Porque trocar o aluguel, por exemplo, ou mudar o financiamento é complicado, não é fácil, ou trocar de carro. Mas vocês vão ter uma vida muito mais gostosa e prazerosa e vão cultivar de fato o relacionamento de vocês. E a meta suporte que eu falei, que é o que traz as miniférias, lá, os prazeres a cada 3 meses, vai ajudar vocês nesse sentido de vocês resgatarem a conexão emocional, porque é uma meta focada nisso, no resgate emocional de vocês, na conexão de vocês. E precisa, meu povo, se você não tiver isso, não adianta vocês planejarem o futuro de vocês se vocês ainda não vivem um presente bom. Como é que você preparar um futuro sendo que você não está vivendo um presente bom? Você vai chegar até esse futuro junto? Então foca muito também no presente, no lazer de vocês, ok? Vamos pro próximo. Já falei de 3, hein? Que o primeiro tem um projeto de vida 2, reunião de casal, e agora foi o resgate de conexão emocional, tá? E o quarto é distribuir melhor a responsabilidade. Bom, reveja aí entre vocês sempre a carga mental, tá? Não só a carga física, mas a carga mental, por exemplo, de lidar com as finanças. Às vezes as pessoas, num casamento ali, num relacionamento, só um cuida das finanças ali, e a carga sobre essa pessoa é muito grande, sobre dívidas, né? É importante compartilhar isso com o mozão. Então, se só um de vocês aí lida com as finanças, senta com o mozão, fala, compartilha comigo a situação, o momento financeiro, porque eu preciso. Embora você pode nomear um responsável para fazer o operacional, tudo bem, não tem problema nenhum, mas é importante que eles compartilharem o momento financeiro e não só ficar guardado para um, tá? Compartilhe isso. E não só na parte financeira. Quando eu falo para distribuir melhor as responsabilidades, para rever essa carga mental, é também nas atividades domésticas, porque não dá para ficar só uma pessoa se preocupando com o almoço, com o jantar, com as compras do mercado, com o que eu vou fazer a compra. Essa preocupação causa, sim, uma carga mental muito grande, tá? A questão de você, eu vou lavar roupa, puxa, quando que eu vou no mercado? Será que eu consigo ir no mercado? Vou agendar médico pra gente. Tudo isso é uma preocupação que causa, sim, uma carga mental muito grande, tá? Então eu quero que vocês revejam também isso para não ter essa sobrecarga,
tá? Essa sobrecarga mental aí entre os mozão e não evitar brigas. Tudo isso, meu povo, causa uma desconexão, tá? Então eu não quero isso, eu quero conectar cada vez mais vocês, tá? E nós temos também o quinto passo, que eu já até falei aqui, né? Mas vou falar de novo, que é a reserva da paz, que nada mais é do que a reserva financeira, tá? Por que nós chamamos de reserva da paz? Porque ela evita muitas brigas, tá? Evita muitas brigas. Porque imprevistos são previsíveis, né? As coisas vão quebrar. As coisas vão precisar de manutenção em algum momento. Então, para isso, é importante vocês construírem uma reserva da paz desde o início, tá? Lembra que eu falei, volta no que eu disse lá atrás, 3 metinhas para vocês começarem já é o suficiente, tá? Tem até um vídeo aqui no canal que eu falo sobre as 3 principais metas, né, que todo casal deve ter. Depois assiste lá. Vou deixar aqui no card também. E é muito bom para vocês começarem com essas 3 metas e a reserva da paz vai aliviar esse estresse. E por quê? Bom, você vai ter o dinheirinho lá caso aconteça alguma coisa, né? Uma outra dica que eu vou dar para vocês também é para vocês planejarem uma mudança aí de renovação da casa. Por quê, meu povo? Porque quando vocês mudam, faz esse primeiro movimento aí de mudar para casa nova, às vezes aquele estilo que você escolheu de decoração, tudo não é mais o mesmo depois de 3 anos. Aqui em casa está acontecendo isso. A gente está começando a mudar umas coisinhas. Por quê? Porque não representa mais a gente. Aquilo que a gente escolheu lá atrás, que faz 3 anos só, é engraçado, porque a gente mudou muito. As pessoas mudam, né? Os casais mudam. E o que faz a gente mudar mais ainda são as profissões, né? Porque, inclusive, aqui em casa, eu tinha um outro trabalho, né? A Beca era advogada, agora não é mais advogada, ela ainda é advogada, mas ela trabalha agora mais com o Rico Zen, né? Então, assim, mudou muitas coisas. E esse movimento de mudança de carreira, né? E maturidade também, acaba influenciando no nosso estilo, né? Então, o que a gente representava a gente naquela época não representa mais hoje. Então, vocês podem planejar uma mudança aí na decoração da casa, né? Melhorias na decoração ou melhorias na automação da casa, né? De pessoas que gostam de falar com Alexa, né? Então é importante você conseguir sempre fazer esse acompanhamento ali financeiro, né? Ter preparo financeiro para quando vocês quiserem fazer tanto essas mudanças e melhorias, como também ter um preparo financeiro para casos de manutenção, tá? Porque pode quebrar. Tudo quebra, meu povo. Tudo pode quebrar, tá? Eu acho que foi isso. Eu acho que eu falei pra caramba hoje também, né? Ó, pra quem não assistiu os outros episódios, vou reforçar aqui embaixo. Tá muito legal, tá? É muito legal os episódios. Então vou deixar aqui embaixo na descrição e aqui no card aqui em cima também. Quando eu finalizo o vídeo, aparece aqui na lateral. Acho que deve estar aparecendo já agora. Então vocês podem clicar aí na playlist e assistir todos eles na ordem cronológica também, tá bom? Semana que vem tem vídeo novo, eu vou falar sobre um projeto de vida do futuro. Agora é planejamento do futuro, mais sobre nosso projeto de vida 2, falando sobre o futuro. Nesse vídeo de hoje eu falei sobre o presente, mas agora, no próximo vídeo, nós vamos falar sobre futuro. Beleza? Valeu, meu povo!